Capítulo 9. Irmãos, esse negócio de pregar nos milagres é muito bom, porque a igreja vai acompanhando. Hoje a nossa irmã Miriam chegou para mim: pastor, hoje a gente começa a curar os ceguinhos, né? Eu falei: aleluia, irmã, glória a Deus, né? Agora começam os milagres das curas dos cegos, né? Nós já vimos diversos milagres do Senhor Jesus, e com a graça de Deus, até o mês de março, terminaremos de expor os milagres do Senhor Jesus. Hoje o milagre que está diante de nós começa no versículo 27 do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Mateus 9, todos encontraram? Quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga socorro. É o povo que é bom. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, 9 de Mateus, a partir do versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Vamos ler todos comigo o 31? Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Feche os seus olhos. Pai, reverendo Jefferson orou por nós. Pai, mas eu sou tão pequenininho que eu preciso de orar, Deus. Preciso estar aqui com o Senhor e junto com a igreja orar, porque se o Senhor Deus, ó Pai, pode usar a fraqueza para glorificar o nome de Cristo, então aqui está este teu servo e aqui estamos nós. Glorifica-te na fraqueza, Deus. Ó Pai, porque a força é do Senhor, a graça é do Senhor. Ó Pai, quando nós somos fraquinhos, o Senhor é forte. E, ó Deus, a tua glória resplandece em nós. Senhor, nós não temos justiça própria. Nós não queremos provar nada com empáfia nesse lugar. Mas nós batemos no peito e dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Jesus, lava-nos no sangue do Cordeiro. E, ó Senhor, ainda que esse texto seja curto, mas que a mensagem venha com poder sobre os nossos corações. Que a tua palavra nos transforme, nos visite, nos restaure nesta noite. Nós precisamos do Senhor. Abre os céus e desce aqui, Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Assentai-vos, queridos amigos e irmãos. Queridos irmãos e irmãs, ainda ontem no simpósio, quando dava palestra, eu contei aos irmãos uma história muito bonita sobre a cidade de Londres e sobre o tão conhecido parque chamado Hyde Park. O Hyde Park, amados irmãos, é um parque muito grande que fica na cidade de Londres, que na maioria do tempo é uma cidade que vive nublada. Mas no final da primavera, no verão, Londres é uma cidade muito quente. E então, de repente, as pessoas se colocam ali no parque, algumas famílias vão para o piquenique, levam suas comidas, seus filhos jogam bola, os amigos dão risada, a festa e alegria naquele lugar. Certa feita no Hyde Park, há ali vários palanques onde os homens podem se levantar e falar. Numa bela tarde dessa de sol, aparece um orador e se coloca de pé num daqueles palanques e começa a dizer: dizem que há Deus, mas eu não o vejo. Dizem que Deus é o Criador de todas as coisas, mas eu não o vejo. Dizem que Jesus Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo, mas eu não o vejo. Dizem que Ele pode perdoar os pecados e dar a vida eterna, mas eu não o vejo. E a multidão que estava ali começou a aplaudir aquele inflamado orador. Passava por ali, amados amigos e irmãos, um cego. E ao ouvir aquele discurso, então, ele convida os seus amigos para que o levem àquele palanque. E ele, de repente, começa a dizer: dizem que há uma bela tarde em Londres, hoje, mas eu não a vejo. Dizem que o sol resplandece como nunca nos verdes pastos do Hyde Park, mas eu não o vejo. Dizem que crianças estão sorrindo, jogando bola, brincando com seus pais, mas eu não as vejo.
Dizem que esse parque hoje é uma bela moldura de alegria e paz, com belas famílias reunidas, mas eu não as vejo. Como vocês podem perceber, eu não passo de um cego. Queridos amigos e irmãos, o homem que não vê as coisas espirituais é o cego. Não é porque elas não existam. O homem que não consegue ver as grandes bênçãos de Deus em Cristo Jesus sofre de cegueira espiritual. E aqui nesse texto, queridos amigos e irmãos, nós encontramos dois cegos. Se vocês se lembram bem, há 2 semanas atrás, eu preguei sobre a ressurreição da filha de Jairo. Você lembra que Jairo queria uma cura, mas Jesus queria dar para ele ressurreição. Ele se frustrou quando a cura não chegou. Mas Jesus tinha um projeto maior de ressurreição. E depois que Jesus ressuscita aquela menina com tanto carinho, entrando no quarto dela e tomando-a pela mão e dizendo a ela, Talitá cumi. Ele diz a ela, querida filhinha, querida menina linda, levanta-te. E Jesus então a ressuscita e a entrega a seus pais. E manda não contar para muita gente. Qual é o objetivo de Jesus com isso? É que, queridos irmãos, não se divulgue diante de todos tão rapidamente que ele é o Messias. E a inveja dos fariseus brote tão rápido, de maneira que eles queiram impedir de desenvolver o seu ministério. Mas não dá para esconder uma menina ressuscitada. E Jesus, então, queridos amigos e irmãos, sai daquele lugar e vai para a sua casa em Cafarnaum. Mas quando ele sai daquele lugar, o nosso texto nos diz que, partindo dali, seguiram-nos 2 cegos. E esses cegos iam gritando, tem compaixão de nós, filho de Davi! Tem compaixão de nós, filho de Davi! Tem compaixão de nós, filho de Davi! E Jesus não respondia. Parecendo com a história da mulher cirofenícia. Jesus, amados irmãos, entrou na casa dele. E aqueles cegos se aproximaram. Jesus virou para eles assim, falem sério, vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles viraram para Jesus e disseram, sim, Senhor! Chamaram Jesus de Kyrios, do Senhor soberano de todas as coisas. E Jesus coloca as mãos sobre os olhos deles, amados amigos e irmãos, e eles são imediatamente curados. Mas aí vem o Senhor com aquela advertência que aos nossos olhos, eu li o texto e o Jefferson começou a rir. Jesus fala assim, não contem para ninguém. Como é que 2 cegos não vão contar para ninguém como eles foram curados, gente? Não, a gente abriu o olho e começou a ver. Não tem condição. Jesus está assim, não quer que o seu ministério seja atrapalhado, e não quer que seja precipitada a hora da cruz. Ele tem um projeto maravilhoso para pregar, curar e salvar, mas aqueles homens, amados irmãos, não podem deixar de falar da grande salvação, da grande cura, da grande restauração que receberam, e saem a propalar a todos que Jesus é aquele que cura a vista, mas é aquele que salva a alma. Meu irmão, não sei como é que está seu coração aqui nessa noite, mas talvez você entrou aqui com o coração partido, com a alma execrada. Talvez você se sente estiolado, pisoteado, quebrantado, decepcionado, esfacelado. Eu quero lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor tem poder para restaurar a sua vida. Que você clame hoje, Senhor, restaura a minha vida. O texto nos apresenta como experimentar a restauração. Em primeiro lugar, ele diz, clamando. Como experimentar a restauração? Clamando. Igreja cheia de vida, como experimentar a restauração? Clamando, olha aí para o texto. Até no pronome nós, no versículo 27. Vamos ler comigo? Vamos lá, vocês leem? 1, 2, 3. Até o pronome nós. Vai lá. 1, 2, 3. Podem ler. Até o pronome nós. Tem compaixão de? Amados irmãos, o texto diz que eles clamaram uma vez. É isso que o texto diz? O que eles fazem? Eles vão? Gerúndio no português, particípio no grego, é um processo. Eles pedem 1, eles pedem 2, eles pedem 3, eles pedem 4, eles pedem 5, e parece que Jesus não responde, parece que o céu está fechado, mas eles seguem clamando.
É um processo, é uma perseverança, é uma luta, é um clamor espiritual. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, amado irmão. Só pode experimentar restauração por meio de um clamor sincero. O verbo aqui pode ser traduzido tanto como dizer, como gritar no grego. Tá certo? Só pode experimentar, de fato, amados irmãos, uma restauração espiritual por meio de um grito da alma, aquele que sabe que por si mesmo é falido espiritualmente. Quem é a pessoa que vai clamando? É aquele que diz assim, ó, tem compaixão de nós. Quem não se acha digno de compaixão não clama. Para clamar, você tem que reconhecer a sua total falência espiritual. Para clamar, você tem que reconhecer a sua total incapacidade espiritual. Para clamar, você precisa reconhecer que é pecador e não é digno de receber nada do Senhor, que você não pode causar nenhuma transformação espiritual na sua vida, e nem os milagres que você deseja experimentar, você pode fazê-los acontecer. Só pode clamar aquele que reconhece a sua falência, aquele que reconhece que é digno de compaixão. É por isso que o soberbo não ora, querido. Ele se acha bom, ele se acha cheio de justiça própria, ele não respeita a autoridade de homem algum. Deus constitui liderança sobre ele, mas ele se basta, ele é o cara, ele é soberbo. E aí por isso você vai olhar para a vida dele, ele não ora, porque ele se acha demais. Até o dia em que o Senhor vier com o rolo compressor da graça de Deus. Aleluia, reverendo Jefferson. O rolo compressor da graça de Deus. E ele vai estar lá no chão e vai dizer, Senhor, tem compaixão de mim. Só pode clamar, irmão, quem reconhece que é pecador, que é limitado, que não é nada na presença do Senhor. Clame ao Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, irmão. Eu não sei qual é a sua luta, mas você precisa clamar, você precisa orar, você precisa bater, você precisa, se necessário for, bombardear as portas do céu, como Spurgeon dizia. É como aquela mulher cirofenícia que não sai da minha memória desde a última vez que preguei no texto. Ela tem uma filha horrivelmente endemoniada. Jesus não ouve a oração dela. Diz a ela que não ouve a oração de cachorro, mas ela se humilha. Ela diz, Senhor, socorre-me. Ela diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só pode, irmão, clamar aquele que reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua total necessidade espiritual. Então, amados irmãos, o texto nos ensina como experimentar a restauração. Em primeiro lugar, clamando. Só pode clamar quem reconhece que é pecador. Amados amigos e irmãos, só pode clamar quem reconhece que precisa da graça de Deus. Eu já contei aqui alguns anos atrás, irmãos, uma história muito preciosa. Em 100 anos o mundo mudou demais. Mas em 1916 ainda há no mundo um grande império na Europa, chamado Império Austro-Húngaro, que envolve nações como Áustria, Hungria, Croácia, Boêmia, que é a República Tcheca, e outras grandes nações. E o imperador daquele grande império se chama Franz Joseph. E no ano de 1916, justamente naquele grande processo da Primeira Guerra Mundial, Franz Joseph morre. E quando ele é assassinado, então, meus queridos amigos e irmãos, os velórios dos imperadores austro-húngaros se dão numa grande procissão, onde eles chegam à igreja dos Capuchinos, em Viena, na Áustria, para serem sepultados ali. Então, o cortejo fúnebre de Franz Joseph vai com grande comoção, milhares de pessoas caminhando na cidade, chorando a morte do imperador. Quando eles chegam à porta da grande catedral dos Capuchinos, o líder do cortejo fúnebre bate a porta, e alguém grita lá de dentro, um monge representando os anjos do Senhor, ele diz, quem bate a porta? E o líder do cortejo fúnebre diz o seguinte, Franz Joseph, o magnânimo imperador do Império Austro-Húngaro. Eu imagino que tem até uma trombeta. A história não fala isso, não, eu estou inventando agora. E, de repente, então, queridos amigos e irmãos, a voz grita lá de dentro, não te conheço. Passam-se alguns instantes, bate outra vez o líder do cortejo fúnebre.
E a voz pergunta de dentro: quem está a bater? Franz Josef, rei da Croácia, rei da Galícia, rei da Lordoméria, arquiduque da Cracóvia, rei da Hungria, rei da Boêmia. E a voz diz lá de dentro: nunca te conheci. E parece que aquele homem já não vai ter mais a possibilidade de ter os portões celestiais abertos a ele, mas naquela bela encenação que mostra que tipo de gente que entra no céu. O líder do cortejo bate mais uma vez. E a voz grita lá de dentro: quem está a bater? E o líder do cortejo grita: um pobre pecador que carece desesperadamente da graça do Senhor Jesus. E de repente se abrem os portões da grande catedral e a voz diz: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que lhe foram preparadas. Só pode clamar, só pode chorar aos portões do céu aquele que sabe que é um pobre pecador, que precisa da graça do Senhor. Se você, meu irmão, precisa de restauração para a sua vida hoje, e você já tentou de tudo, talvez é hora de parar, orar e dizer: Senhor, me socorre, eu já não posso fazer nada mais. Talvez é hora de parar e chorar, e orar, e chorar, e orar, e orar, e chorar, e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Talvez está faltando mais oração, está faltando choro, está faltando jejum, está faltando quebrantamento na sua vida. Deus está mandando aprovação para que você bote a boca no pó. Como experimentar a restauração? Clamando, que você reconheça que é pequeno, e clame a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Quem precisa de restauração, diga amém. Que você hoje, então, clame o favor de Deus, clame o perdão de Deus, clame a graça de Deus, que Ele dá de graça em Cristo Jesus. Como experimentar restauração? Clamando. Em segundo lugar, nosso texto é objetivo, eu te disse. Como experimentar a restauração? Reconhecendo. Primeiro você começa clamando, mas você continua reconhecendo. Agora você vai ler para mim todo o versículo 27. 1, 2, 3. Pode ler, por favor. Filho de Davi. Um título messiânico. Mateus, no primeiro versículo desse evangelho, amados irmãos, começa dizendo o seguinte: genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Significa, amados irmãos, que Jesus está envolvido numa aliança tremenda. Lembra que Deus prometeu a Abraão, lá em Gênesis 12, que através do seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra? Quando Mateus diz que Jesus é filho de Abraão, esse é o descendente. É Jesus, por meio do qual todas as famílias da terra serão abençoadas. É por isso que nós fazemos missões e pregamos o evangelho aqui, do nosso lado, acolá, mas além. Porque por meio de Jesus, o descendente de Abraão, que todas as nações da terra têm o perdão de Deus, têm a reconciliação com Deus, têm a restauração, têm a justificação, têm o perdão, têm o amor, têm a salvação que Deus dá. Mas o texto diz em Mateus 1:1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. 1000 anos antes, Deus prometeu a Davi que mandaria um rei na sua descendência, cujo reino seria sempre eterno. Ele reinaria para sempre. Ele se assentaria no trono e ninguém jamais o tiraria de lá. E nesse mesmo evangelho é tão maravilhoso que o texto começa dizendo que Jesus é o rei, e lá no final do evangelho ele termina dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou o rei. O meu reino chegou. E, amados amigos e irmãos, só quem reconhece que Jesus Cristo é o filho de Davi,
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é de fato, amado amigo, perdoado os seus pecados. Só quem reconhece que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, só quem reconhece que Ele é o Deus homem, que Ele deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados, é quem verdadeiramente pode experimentar restauração em sua vida. Só quem reconhece a soberania total do Senhor e o seu controle sobre todas as coisas, sobre os dias bons e os dias maus, sobre os dias dos sorrisos, mas sobre os dias das lágrimas. Ele domina no dia do aplauso, mas não perdeu o controle no dia da vaia. Ele é o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele domina sobre tudo. E esses homens reconhecem que Jesus é o Filho de Davi. Amados irmãos, só pode experimentar restauração na sua vida e viver, amado irmão, de pé, ainda no dia da aflição, aquele que reconhece que Jesus é o Rei da glória, que Ele é o Rei prometido, que Ele domina sobre tudo. Certa feita, irmãos, os discípulos estão passeando com Jesus na região norte de Israel, lá pelos lados de Cesareia. Em Cesareia há um belo anfiteatro que Herodes construiu com o desejo de imitar o Colosseu, o Expedito, que foi a Itália, o Coliseu. E lá estão, amados amigos e irmãos, Jesus e os seus discípulos. O texto não diz que era ali, era a região de Cesareia. Eu não sei se de longe dava para eles verem o anfiteatro, mas Jesus começa a perguntar para eles o seguinte: quem a multidão está falando aí sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? E aí, de repente, alguém talvez diz: Senhor, eles dizem que o Senhor é João Batista. Outro fala: não, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias. E aí outro sai lá no fundo: não, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou qualquer um dos profetas. E Jesus olha para eles: e vocês, meus queridos? Quem vocês acreditam que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Só pode reconhecer, irmão, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador de sua vida, aquele que recebeu a revelação da graça de Deus na sua vida. Então, meu irmão, quando você entende que Jesus é Senhor, você creu em Jesus como Salvador, mas que Ele é Senhor, você não vai viver desesperado em qualquer situação da existência. Você vai passar luta, dificuldade, mas não vai arrancar os poucos cabelos que tem. Nem vai deixar, amado irmão, a ansiedade dominar a sua vida. Porque Jesus disse aqui também em Mateus capítulo 6, eu preguei na quarta-feira sobre isso, que a ansiedade é coisa de incrédulo, que a ansiedade não acrescenta nada à sua vida. Porque a ansiedade não presta para você, porque a vida é além da matéria. E porque Deus cuida de você, cuida das aves dos céus, cuida dos lírios do campo, e cuida de você. E Ele diz que o remédio para a ansiedade, sabe qual é? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O que é reino? Reino é o domínio de um rei. Buscai o seu reino, buscai andar em submissão ao rei. E a sua justiça, nós recebemos essa justiça pela fé. Certo? Nós somos declarados justos quando cremos, mas continuamos aplicando e praticando a justiça agora, porque cremos nele. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça é buscar o domínio do Senhor, é depender do seu controle, da sua soberania, e mesmo que você viva dias difíceis, continuar obedecendo o Evangelho e continuar fiel, porque você reconhece que Jesus é o Filho de Davi. Então, meu irmão, o texto é muito objetivo, eu não vou criar coisa que ele não diz. Mas eu quero lhe perguntar: Jesus é o Senhor da sua vida? Outro dia, meus amados irmãos, nós passamos com minha esposa por um negócio. A gente conhece a pessoa que é dona do negócio, tem família. E o negócio está aberto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu virei para cá: já dá para saber quem é Deus, né? Já dá para saber quem é Deus. Não, mas a pessoa é religiosa, vai à igreja romana. Não. Já dá para saber quem é Deus. Se o negócio está aberto de domingo a domingo, quem é Deus? Quem é Deus? Mamon. O dinheiro. Não tem tempo com a família. Só pensa em ganhar dinheiro. Amados irmãos, nós precisamos de fato dizer que reconhecemos a Jesus como Rei da nossa vida, mas viver como quem reconhece que Jesus é Rei e confiando nele. Porque a Bíblia diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados, certo? Daqueles que são do Senhor. Você, meu amado irmão, sabe que todas as coisas cooperam para o bem da sua vida? Você confia no Senhor? Jesus é o filho de Davi. Reconheça isso. Você vai conseguir caminhar mais em paz. Mas em último lugar, nessa noite, santo varão, mulher de Deus. O texto nos diz como experimentar a restauração. Clamando, reconhecendo e crendo. Vamos lá? Clamando, reconhecendo e crendo. Repita comigo, vamos lá? Clamando, reconhecendo e crendo. Mais uma vez. Clamando, reconhecendo e crendo. Olha aí o que o texto diz. Versículo 28. Lê para mim o 28, irmão. Eu vou ler o 29. 1, 2, 3. Leia aí. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E o 30 no começo diz, e abriram-se-lhes os olhos. Crendo, crendo, crendo. Eles chegam pertinho de Jesus em casa. Jesus agora não tem ninguém vendo. Fala assim, vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? Eles creem no Senhor. Veja bem, irmão, que fé, amado irmão, é a certeza de coisas que se veem, a convicção de coisas que se esperam. Certo? Mas não é uma fé na fé. Não é uma fé estúpida. É uma fé que tem conteúdo, né? A fé na fé é o seguinte, não, eu creio que semana que vem acabou a crise do Brasil. Só se Deus intervir, senão não tem jeito nenhum, senão vai piorar. Né? Essa é a verdade. Você tem que crer em uma pessoa maravilhosa. A gente crê num corpo de doutrina maravilhoso, mas a gente só crê nesse corpo de doutrina depois que a gente crê em uma pessoa. Cristianismo, antes de tudo, é fé na pessoa maravilhosa do Filho de Deus. Fé cristã é relacionamento que começa pela fé. E aí Jesus olha para ele e diz, vocês creem mesmo que eu posso fazer isso? Amado irmão, só pode curar a vista de um cego alguém que teve o poder de dar a vista àquele cego. Somente Deus pode fazê-lo. E Jesus, quando diz, vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem mesmo que eu sou o Filho de Deus? E eles respondem, sim, Senhor! Eles reconhecem que Jesus é Deus. César, quando queria ser adorado, montou um templo e chamava os súditos de Roma para entrar naquele templo e dizer, César é o Senhor. E os crentes entravam ali e diziam, Jesus Cristo é o Senhor. E eles reconhecem que Jesus é o Senhor, demonstrando assim sua fé. E Jesus toca nos olhos deles, irmãos, e eles são imediatamente curados, amados amigos. Que bênção maravilhosa. Nós precisamos crer no Senhor. Irmão, como experimentar a restauração? Crendo no Senhor. Você crê, irmão, para ser salvo. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Você precisa crer para ser salvo. Para receber a salvação que Jesus conquistou na cruz, você precisa acreditar que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu no seu lugar. Que Deus era santo e você, que Deus é santo e você pecou e alguém tinha que pagar. E Deus é tão amoroso que mandou Jesus pagar por você. E Ele ressuscitou e te oferece hoje perdão, paz, vida eterna, indulto, reconciliação com Deus. E você crê. E a Bíblia diz que quando você crê no tribunal da sua consciência, o Pai bate o martelo e diz, eu te declaro justo, perdoado. O Espírito vem morar em você. Mas, irmãos, nós não temos que crer somente para a salvação. Nós temos que crer, amados irmãos, para a santificação. Irmão, a Bíblia diz o seguinte, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna o galardoador, o recompensador de todos aqueles que o buscam. Irmãos, nós precisamos viver pela fé. Paulo disse em 2 Coríntios que nós somos um povo que anda por fé e não por vistas. E você fala de andar pela fé. Mas quando, meu irmão, aparece uma cegueira na sua casa, eu quero ver se você acredita mesmo. Quando você está lá na sua casa e recebe um diagnóstico, né, e vê lá o CA escrito e aí uma coisa mais alto, um valor muito alto, vai lá no doutor e abre o exame, o doutor fala, você está com câncer. Aí eu quero ver se você crê ou não crê. Crer quando está tudo muito bem é fácil. Ou quando você tem, né, aquele grande desafio, como Deus nos provou aqui nesse templo,
que pagasse 70 mil reais e não tem um centavo naquele dia. E aí você tem que orar e chorar, né, Ivone? Orar, chorar. Nós não temos que fazer, né, 3 horas da tarde, e aí você ora, chora, e Deus abre as comportas do céu, e 3h30 tem 70 mil na conta. Glória a Deus. Meia hora antes do banco fechar, hein? Aleluia. Deus é bom demais. Deus chama a gente a crer. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, se a gente não crê, a gente não faz nada para o Senhor. Pense comigo, irmão, na vida daquele missionário precioso chamado William Carey. Ninguém está fazendo missões transculturais. Ele se apaixona pelo povo da Índia. E ele é sapateiro, se sustenta. Ele chega para a sua convenção e diz: eu vou lá pregar para aquele povo da Índia. E aí o pessoal fala: rapaz, se aquele povo foi escolhido, Deus vai dar um jeito, você não precisa ir lá não. E o William Carey, um dos doidos da graça, vai. Resumindo a história, a mulher não queria ir, chega lá e enlouqueceu. Morreu a mulher, morreu a segunda, perdeu o filho. Anos, décadas pregando sem converter ninguém. Nem um só. Mas está lá aquele homem. A embaixada inglesa não dá nada para ele, os dinamarqueses o abençoam, traduz a Bíblia para o sânscrito, certo? Começa escolas, outros missionários vão, e depois de décadas Deus converte pessoas estão lendo a Bíblia, e aquele homem diz: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Meu irmão, o que você tem feito com a sua vida? Tudo é possível ao que crê. Você foi chamado para ser uma bênção nesse mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Você que está sentado nesse banco é sacerdote, é ministro de Cristo nesse mundo. Você foi chamado para que vidas sejam transformadas. Mas você crê? Você crê que o Senhor, que abriu os olhos aos cegos, é aquele que abre os olhos dos cegos espirituais? Você crê que o Senhor pode usar a sua vida para ser uma grande bênção nesse mundo, para que muitas pessoas conheçam o Salvador? Você crê que você pode fincar o joelho no chão e orar e chorar, e orar e chorar, e orar e chorar, e orar e chorar, e Deus pode restaurar a sua casa? Você crê? Você crê, mãe, que você pode lutar, guerrear em oração, jejuar e esperar, e Deus vai te dar a bênção de ver aquele filho que Ele escolheu e vai trazê-lo por meio da oração, por meio dos seus joelhos? Você crê? Irmão, se a gente não crê, nada vai acontecer. Na semana de oração, eu orei com o reverendo Jefferson na terça-feira. E tem hora que a gente ora que o Espírito Santo faz uns negócios assim especiais e traz algumas coisas à nossa mente. Irmãos, aquela semana eu fiquei perplexo. Porque eu orando pela nossa igreja e chorando, e veio à minha mente o texto que dizia que Jesus não fez muitos milagres na região de Zebulon e Neftali, por causa da incredulidade deles. E pastor Jefferson é testemunha. Eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, por favor, que nós não sejamos tão incrédulos, a ponto de que o Senhor não venha fazer grandes coisas em nosso meio, como o Senhor não fez na região de Zebulon e Neftali. Você crê no Senhor, meu irmão? Você crê no Senhor? Querido amigo, se você está aqui hoje e não tem paz na alma, e quer perdão de Deus e paz com Deus, creia em Cristo Jesus e você será reconciliado com Ele, será perdoado. Mas crede, se você está aqui, está vivendo uma vida medíocre, está vivendo no marasmo, ou está passando por lutas e não sabe como resolver, e tem deixado a ansiedade assolar seu coração, creia no Senhor. O Senhor manda perguntar: você crê que eu posso fazer isso? Que a sua resposta seja de nossos irmãos cegos: sim, Senhor. Eles creram. Nós precisamos ser uma igreja que crê no poder de Deus. Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Deus pode nos abençoar, irmãos, nos usar para abençoar a cidade, o Brasil e o mundo. Certa feita eu fui numa igreja de renome da nossa cidade e o pastor, brincando, falou assim: não, essas igrejas de periferia são uma bênção, né? Deus abençoa as igrejas de periferia. Mas ele me deu a cutucada, falou que eu era pastor de periferia. Eu falei: aleluia, porque Deus pode usar a periferia para abençoar o mundo. Mas nós temos que crer. Se a gente não crer, nada vai acontecer. Então, meus irmãos, tenho orado a Deus para que Deus levante nessa igreja homens e mulheres de fé, para a glória e honra
de Cristo Jesus. Quando eu terminei o simpósio, e o simpósio foi uma bênção. Não teve tanto número de gente assim, não, mas ontem algumas pessoas disseram: eu quero andar com Cristo. Foi maravilhoso. Se uma alma vale mais que o mundo inteiro, teve mais de uma. Aleluia. Foi muito bom, foi maravilhoso. Saí daqui pulando de alegria, doente fisicamente, mas que nem um doido. Eu falei: aleluia. Cada vez que a gente vê uma alma dizendo: eu quero Jesus, isso é maravilhoso. 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 Deus está nos chamando a crer, irmãos, a esperar grandes coisas de Deus, a fazer grandes coisas para Deus, para a glória e honra do nome de Jesus. Esse nosso irmão cego, sabe o que aconteceu com ele, esses nossos irmãos cegos? Jesus falou: não contem para ninguém. Não dá para deixar de contar. Eles saíram propalando para todo mundo. Eu quero lhe dizer nessa noite, se Deus faz alguma coisa na sua vida, você também não pode guardar para você. Se Deus está trazendo restauração para a sua vida, sabe o que você tem que fazer? Clame ao Senhor. Reconheça o Senhor, creia no Senhor e saia proclamando a grande salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. Creia de todo o coração no Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, ontem eu terminei o simpósio contando a história de um rapaz que trabalhava numa grande cidade americana, num 6º andar. Ele, um jovem muito sério, ficou 1 hora depois. Ficou até às 19 horas, o horário terminava às 18, e de repente, então, ele apertou o elevador, e o elevador não chegava, meu querido irmão, e aí passou 2, 3 minutos, quando ele foi abrir a porta da escada, veio fogo, fumaça, a fumaça já atrapalhou os olhos dele, e ele correndo, tateando, abriu a janela, e ele ouviu os bombeiros dizendo: a máquina está preparada, você pode pular. Ele não tinha coragem. Alguém disse para eles, o pai dele mora a 2 quadras, mandou lá chamar o pai pegou o megafone e falou: filho, pode pular, já está tudo preparado. E ele abriu os braços e pulou, para nos ensinar que Kierkegaard estava errado. Fé não é um salto no escuro, fé é confiança na palavra do seu Pai. Que Deus te visite com restauração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Clame ao Senhor, reconheça o Senhor, creia no Senhor, que você experimente restauração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Eu não sei se você está precisando, irmão, de restauração de Deus para a sua vida nessa hora, mas o Senhor sabe. E eu quero orar por você. Tem alguém que está me ligando toda hora aqui. Oh, meu Deus, estou pregando, Santo Varão. Para de ligar. Eu quero orar por você, irmão, em nome de Jesus. Se você está dizendo: eu preciso de restauração hoje. Eu preciso de intervenção do céu na minha vida. Estou precisando que o Senhor melhore meu casamento. Estou precisando que o Senhor me restaure como crente. Estou precisando de um milagre. Deus tem todo o poder para fazer isso. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Você ouviu essa